Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, muita gente conhece de nome, mas poucos entendem de verdade: teologia. Afinal, o que será que essa palavra significa? Sabe, para muita gente, quando se fala em teologia, a primeira coisa que vem à cabeça é um estudo super acadêmico, né? Aquela coisa densa sobre um ser inalcançável, uma disciplina para poucos, bem distante da vida real. Mas a pergunta é: será que é só isso mesmo? Pois é, a fonte que a gente está analisando hoje propõe uma visão completamente diferente. E tudo começa com esta ideia central: teologia não é sobre um conceito abstrato, mas sobre um relacionamento com um Deus que se revela. Beleza? Então, para a gente entender isso a fundo, nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver umas definições de teologia. Depois, a gente passa para as premissas essenciais, dá uma olhada na relação com a ciência e, por fim, vê como levar esse conhecimento todo para a ação. Para começar, vamos ver como diferentes pensadores definem esse campo. É bem interessante observar as pequenas diferenças, sabe? Mas principalmente o foco que todos eles têm em comum. Alan Mayet, por exemplo, ele já estabelece a Bíblia como a fonte principal. Mas o ponto-chave aqui, a virada de chave, é a ênfase não só em Deus, mas nas relações que ele estabelece com a sua criação. Na mesma linha vem o Augustus Hopkins Strong. Ele vai numa direção parecida. E olha que interessante. Ele usa a palavra ciência. E ele expande essa ideia de relacionamento para abranger não só a humanidade, mas o universo inteiro. Já o Engruden, ele é mais direto ao ponto. A definição dele é bem concisa: o estudo de Deus e de todas as suas obras. O foco é duplo: o Criador e tudo que foi criado por ele. Simples assim, mas ao mesmo tempo super abrangente, né? Agora, se liga na perspectiva do Charles Hodge, porque aqui tem uma mudança de foco bem interessante. Para ele, a teologia não estuda Deus isoladamente, mas principalmente as formas como ele se relaciona com a gente e com o universo. A relação, em si, vira o principal objeto de estudo. Então, se a teologia, como a gente viu, foca tanto nessas relações, quais são os fundamentos para que esse estudo faça sentido? A nossa fonte aponta alguns pontos de partida que são, assim, inegociáveis. São basicamente três pilares. Primeiro, a crença de que Deus é um ser real, pessoal, não uma força impessoal, sabe? Um ser com quem se pode ter uma relação. Segundo, que a mente humana é capaz de compreender essa relação. E terceiro, a ideia de que o próprio Deus tomou a iniciativa de se fazer conhecido. E para deixar isso bem concreto, bem pé no chão, a fonte usa um exemplo do dia a dia que é ótimo: conversar com Deus dentro do carro, como se estivesse falando com um amigo mesmo. Isso ilustra perfeitamente que não se trata de um monólogo, mas de um diálogo constante e pessoal. Bom, e é claro que essa discussão toda acaba esbarrando num dos grandes debates intelectuais, a relação entre fé e ciência, e principalmente naquela exigência de uma prova científica da existência de Deus. Este quadro aqui resume o conflito perfeitamente. De um lado, a teologia bíblica, que já começa com a premissa no princípio Deus. Do outro lado, o questionamento científico, que pede uma prova antes de aceitar qualquer coisa. São dois pontos de partida fundamentalmente diferentes. E é aqui que a abordagem da nossa fonte fica interessante. A estratégia não é entrar no jogo de provar a existência de Deus, mas sim de questionar as certezas de algumas teorias científicas sobre as origens, mostrando as inconsistências delas mesmas. E a análise foca especificamente em duas das teorias mais conhecidas que tentam explicar de onde viemos: a evolução das espécies e o Big Bang. Para construir seu argumento, a fonte recorre a um conceito da física, a entropia. Explicando de um jeito simples, é a lei que diz que as coisas tendem a se desgastar, a ir do organizado para o caótico, e não o contrário. Pensa assim: um carro enferruja, um prédio desmorona, essa é a direção natural das coisas. E aí que está o ponto central. A fonte argumenta que a teoria do Big Bang, que propõe que uma partícula simples explodiu e foi ficando cada vez mais complexa até formar galáxias, estrelas e vida, parece ir na contramão da entropia. A questão que fica é: como a matéria pode se auto-organizar em sistemas cada vez mais complexos se sua tendência natural é a desordem? Ok, saindo um pouco da teoria, vamos para a parte final, que talvez seja a mais importante de todas. De que adianta todo esse conhecimento teológico se ele não tiver um impacto prático na vida real? A fonte usa a história do rei Josafá para ilustrar isso. Ele não guardou o conhecimento da lei para si.
Ele espalhou, enviou líderes para ensinar ativamente a lei ao povo. E o resultado, segundo o texto, foi uma transformação social que trouxe paz para a nação. E aqui está um ponto fundamental. Antes de ensinar aos outros, a mensagem precisa primeiro ter transformado quem ensina. A autenticidade vem da experiência. É muito difícil compartilhar de forma eficaz uma verdade que não se vive. Este segundo exemplo é ainda mais direto. Um evangelista entregando uma mensagem que ele mesmo não conhecia. A pessoa que recebeu o panfleto perguntou o que estava escrito e ele não sabia. A lição é brutal, né? É preciso entender a mensagem para poder compartilhá-la de verdade. Então, a gente chega à conclusão da fonte. A teologia não é um exercício intelectual só para acumular informações sobre Deus. É uma jornada que visa, em primeiro lugar, a transformação pessoal para então gerar um impacto positivo no mundo ao redor. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Depois de explorar definições, premissas e debates, a questão que permanece é: para que serve saber se esse saber não nos move a fazer? Qual é o verdadeiro valor do conhecimento se ele fica parado?